E aí meus queridos, tudo beleza? Quem tá falando é o Serginho e hoje a nossa minissérie do Manual do Odin está chegando ao seu último capítulo. Caso você tenha perdido os vídeos anteriores, recomendo assisti-los antes desse aqui para entender melhor, beleza? E se já assistiu, então já vai deixando o like aqui, que esse episódio tá no capricho, e se inscreva para não perder os próximos uploads aqui do canal. Enfim, adentramos o andar mais perigoso, desafiador e rico em detalhes de ambientação de todo o calabouço, os arquivos. E aqui logo de cara já podemos nos deparar com algumas diferenças dos demais andares. O hall de entrada dos arquivos possui duas salas totalmente vazias, unicamente com um propósito decorativo, dando um charme extra ao local. E logo à sua esquerda você encontrará uma porta que permanece um mistério até o presente momento, já que para entrar nessa sala, chamada de Biblioteca Proibida, você precisa de um item que ainda não está disponível no jogo e nem tem previsão para ser adicionado, o Amuleto de Proteção. Mais adiante à sua direita, passando pela Ponte dos Relâmpagos, você chegará ao que é de fato a entrada dos arquivos. E assim que passar por ela, você irá perceber que os inimigos são totalmente diferentes dos que encontramos até a Forja, pois se tratam de classes com habilidades que o seu próprio personagem possui. Alguns efeitos como atordoamento e imobilidade podem elevar o seu gasto de cura e armadura, além de oferecer real risco de morte se você não for rápido em eliminá-los. E aqui novamente, o uso de uma habilidade como Caçador ou Desbravador, em conjunto com aquela besta de 5 tiros, é indispensável. Use-a quando houver grupos de inimigos e finalize os que sobrarem sozinhos com outros tipos de arcos. E principalmente, se você estiver se aventurando solo, traga pelo menos 2 conjuntos de armaduras azuis ou roxas, ataduras para se curar em combate e bálsamo para usar fora de batalha. Mais adiante falaremos das possíveis configurações para cada um dos bosses dos arquivos também. Você vai perceber que as peculiaridades dos arquivos se estendem ao seu mapa também. E logo na primeira sala você verá 4 portas. Isso é porque o andar é dividido em 2 partes, cada uma para o seu respectivo boss. Aqui você pode simplesmente escolher por qual lado prefere começar. Apenas preste atenção e siga sempre o caminho de chão vermelho e você sairá exatamente de volta à sala inicial por uma das portas bloqueadas. Para que tudo fique mais fácil de entender, vamos ao mapa detalhado dos arquivos, usando as mesmas cores de sempre. As salas com fundo preto são as principais e as com fundo cinza escuro, as opcionais. Como de costume, os inimigos estão identificados por pontinhos vermelhos, mas eu resolvi destacar alguns deles com pontinhos roxos, pois estes fazem um curto percurso de patrulha dentro da sua respectiva sala, portanto fique atento à sua movimentação. Temos ainda os 2 pontinhos vermelhos escuro, que são os bosses, os 23 loots identificados por pontinhos amarelos, e várias engrenagens estão espalhadas pelo mapa. As verdes são objetos interativos relacionados à história dos arquivos e as 2 de cor cinza são as alavancas que abrem as portas do final de cada parte do andar. E por fim, o pontinho azul bem aqui é a entrada / saída dos arquivos. Começando por ele, veja o mapa agora com um destaque nas salas que correspondem à primeira parte que leva até o encontro com o Jorgun Traiçoeiro, o primeiro boss. E agora em destaque as salas que compõem a segunda parte e que o levarão diretamente ao mais temido boss de todo o calabouço, o Skoll. Ah, e é sempre bom avisar que você não é obrigado a enfrentá-los de primeira se não se sentir seguro, e nem precisa voltar todo o percurso também. Basta passar pelo canto com cuidado e retornar à sala inicial utilizando a alavanca. E por falar em confrontos, aqui estão os 93 inimigos distribuídos na nossa tabela, com a quantidade de cada um deles e a HP total também, identificados também com a sua devida classe. Se somarmos a HP, teremos um total de 47.020 pontos no modo fácil ou 94.040 pontos no modo padrão. E é exatamente por este motivo que, apesar de ainda ser menor do que a Forja e ter coincidentemente o mesmo número de salas do Santuário, os arquivos são o menos indicado para farm de pingentes, já que se colocarmos na ponta do lápis o alto gasto que temos para abrir todos os loots, veremos que os lugares mais lucrativos do Odin são de fato o Santuário e a Forja. Um arqueiro experiente e temido por muitos, o Jorgun Traiçoeiro possui altíssima resistência às classes com dano à distância, o que te fará investir um pouco mais de pontos em classes como Berserker, Espancador e outros que ofereçam uma luta mais justa contra esse boss no cenário de batalha solo.
A tática que irei demonstrar aqui utilizando a classe Berserker 3 é apenas uma das muitas possibilidades que temos para derrotá-lo, mas acredito que seja uma das mais fáceis e seguras até o presente momento. E para começar a pensar em encará-lo, o item principal que você vai precisar é o Machado de Gelo, uma arma obtida através dos baús de gelo, concluindo missões oferecidas pelos gigantes amigos de Jotunheim. O roubo de vida que ele possui é indispensável para uma luta solo corpo a corpo contra o Jorgun, e pode sem dúvida ser o diferencial entre sua derrota ou sua vitória nessa batalha. Para a armadura, considere usar pelo menos um set do Instigador completo, que te fará resistir aos danos e também aumentará em muito seu ataque, enquanto usa como adicionais uma sopa de cogumelos e uma de prímula, ataduras no bolso, e se possível traga ainda o Elixir do Sobrevivente para te auxiliar na reposição de HP, e por fim os dardos debilitantes também, que deixarão o Jorgun mais vulnerável por um curto período de tempo. Prepare-se com seu machado na mão, ataduras e dardos nos slots rápidos, e quando se sentir pronto, use todos os buffs de uma só vez e parta para a batalha. Mantenha seu foco em bater e se curar com ataduras enquanto atira os dardos sempre que estiverem disponíveis. Não esquive e nem corra para lugar nenhum, apenas o acerte incessantemente. Será uma briga um pouco eletrizante, porém muito rápida se você fizer dessa forma. O Jorgun possui 3 diferentes ataques especiais. Classificando do mais fraco ao mais forte, podemos considerar o Cristal Explosivo o menos perigoso de todos. Ele causa pouco dano e serve mais para te distrair dos 2 principais ataques dele, que são a Flecha Linear Atordoante, que causa bastante dano e paralisa seus movimentos por alguns segundos, e por fim a Flecha Flamejante em área. Essa sim pode ser fatal se o atingir e você não estiver repondo sua HP rapidamente, devido a seu altíssimo dano no acerto e no efeito de queimadura. Por isso a importância do Machado de Gelo acertando e curando constantemente. Se você levar o Jorgun para o chão com sucesso, poderá obter o seu Elmo, que é muito utilizado por jogadores que gostam de um bom PVP. E se o Jorgun já é capaz de causar calafrios a muitos jogadores, imagine o mais temido de todos os bosses do game, o Skull. Considerado o pior de todos devido a uma fúria incontrolável que o empodera após poucos minutos de batalha, acredite ou não, a classe com a qual você deu seus primeiros passos dentro do Odin será também sua melhor opção se quiser se arriscar contra o Skull sozinho. Utilizando seu Mago de Fogo 3, um Cajado da Ira, um set do Instigador, alguns consumíveis e toda a agilidade adquirida nos confrontos anteriores, você pode sim pôr em prova suas habilidades contra esse boss. Mas não espere uma batalha fácil, hein? O seu primeiro ataque especial, conhecido como Golpe Mortal, pode te derrubar com um único acerto, e é crucial que você esteja com total atenção para esquivar desse golpe. Logo que a área de acerto surgir adiante dele, pare imediatamente de atacar e corra para um dos lados para escapar de suas garras. E o seu segundo ataque especial em área causa uma redução de 50% no dano do seu personagem por um curto período de tempo. Por isso a importância de ou tentar esquivar correndo para fora do círculo de alcance, ou utilizar rapidamente uma poção de dissipação assim que ele aplicar esse golpe em você, para retornar ao seu dano total normal. E como já dito antes, você terá apenas exatos 60 segundos para derrotá-lo antes que ele entre em seu estado de fúria, aumentando absurdamente sua velocidade de corrida e seu ataque e te mate facilmente com poucos ataques normais. Se isso acontecer, o máximo que você pode fazer é continuar atacando na tentativa de terminar com a batalha, e se ele já estiver com pouca vida, é claro. Ou ainda correr para algum dos cantos, na tentativa de voltar depois e salvar alguns de seus equipamentos. Infelizmente, não existe uma terceira opção se você escolher enfrentá-lo sozinho. Já em família, a batalha se torna um pouco mais simples se houver coordenação e foco entre os integrantes. E claro, lembrando que tanto o Jorgun quanto o Skull eu os matei solo apenas no modo fácil até o momento, para efeito de demonstração nesta minissérie. Acredito que contra o Jorgun você possa usar exatamente a mesma técnica no modo normal para matá-lo também, mas eu não recomendaria o mesmo contra o Skull, justamente pelo tempo limitado que você tem para matá-lo, mas se você for ousado e quiser tentar, me conta aí depois nos comentários como se saiu, combinado? E assim chegamos à última página do nosso Manual do Odin. E eu gostaria de saber de verdade se as dicas te ajudaram ou se você ainda tem algo para acrescentar. Fique à vontade na seção de comentários e considere apoiar o canal se tornando membro para mais vídeos como este. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, até mais!